Shalom. Elevador. São 18 horas e 26 minutos. Estamos aqui iniciando a gravação. Passamos o dia escrevendo, desenhando, estudando, pesquisando, para poder levar até você coisas importantes. Se a ti foi dado ver, né? Se você tem os olhos abertos, mas se você ainda tem os olhos fechados, realmente para nada vai te servir. Nós vamos dar continuidade e vamos finalizar, né, aquele estudo que nós estamos fazendo a respeito do unicismo e do trinitarianismo. Hoje falando sobre os dois últimos concílios. Nós falamos que vamos falar sobre 4. Hoje nós estaremos falando do concílio de Éfeso e da Calcedônia. Que o nosso Pai nos abençoe para que possamos transmitir, né, aquilo que compilamos, aquilo que entendemos, né, do que fizemos, daquilo que o Pai nos dá a ver. E esperando, né, que você que me assiste não fique com bronca de mim. Fique com bronca de você. Porque por algum motivo não lhe foi dado ver essas coisas. Mas quem sabe você estar assistindo já não é o Pai te chamando para te dar a ver. E você então se desfazer de vez de religiões, de falsos profetas, falsos mestres e da mentira. Que o Pai nos abençoe, que assim seja. Bom, o concílio de Éfeso e de Calcedônia. Veja, meus irmãos, o concílio de Éfeso. Éfeso é aquela cidade que aparece em Apocalipse, é a cidade que Shaul fala dela, né? E vocês veem que realmente existiam dois grupos, né, distintos. Como eu falei, né? Existiam as igrejas, que era coisa de Simão o Mago, e existia o povo. O povo, como eu digo, é claro, o povo é a Shuru. Então, o concílio em Éfeso, né, foi convocado pelo imperador Teodósio II, outro romano. A sede do concílio não poderia ser mais desfavorável, vamos dizer assim, né, à causa de Nestório. Por quê? Porque a província de Éfeso, né, atribuía à questão, né, um interesse particularíssimo. Né? A tradição dizia, né, situava em Éfeso o lugar onde morreu a Virgem Maria. Na hora que vocês adquirirem a apostila, vocês vão ver até a foto e a fila de pessoas para entrar e visitar a casa onde morou seus últimos dias e morreu a Virgem Maria. Tá? Convém acrescentar, né, que o qualificativo, né, Mãe de Deus, dado a Maria, está intimamente ligado, né, ao desenvolvimento mariológico da teologia católica. Teotocos, né, como nós já falamos no vídeo passado, Theotokos, Mãe de Deus. E a Eipartenos, que é uma palavra grega que, traduzindo para o português, significa sempre virgem. São termos que receberam entre os católicos um desenvolvimento considerável, né? Mesmo eles lendo, né, que Maria foi lá com os irmãos de Aljua
Eles dizem, não, mas esses irmãos são de fé. Não, não são de fé. Observe que vem lá o emissário e diz assim, mestre, tua mãe e teus irmãos estão lá fora querendo falar contigo. E ele responde, minha mãe e meus irmãos estão aqui dentro, ouvindo a palavra de Yahweh. Eles nem sequer criam um Mashiach. Por exemplo, Tiago, que escreveu o livro, né, Tiago, as 12 tribos perdidas, ele diz 12 tribos perdidas porque ele era da tribo de Yehudá e a maioria dos da tribo de Yehudá não estavam perdidos, né? Eles estavam ali na Judéia. Por isso que ele fala as 12, que seriam as demais que estariam perdidas. Então, a Eipartenos, sempre vir. Veja, é um absurdo, né? Realmente, né, tem que estar muito cego, tem que ser muito burro para crer numa teologia dessa. Podemos acrescentar ainda, né, seguramente, né, com toda a certeza, que não somente entre os católicos, mas também entre os que creem que Jesus é Deus. Porque vejam bem, Jesus nasceu de Maria, Miriam. Se você crê que esse Jesus é Deus, o verbo pré-existente que já existiu desde o início, né, da criação, encarnado, nascido de uma virgem, pois se ele é Deus, então Maria, para esses também, mesmo que eles possam não confessar isso, mas eles nem precisam, porque só o fato de eles chamarem Jesus de Deus, para eles também Maria é a mãe de Deus, né? Porque se ela é a mãe de Jesus, mesmo que de tabela, né? Pois também creem que ele foi concebido miraculosamente pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Isso, quem assim pensa, não conhece profecia, porque senão saberia que o Mashiach teria que ter o sangue e teria que ser descendência direta de David, da tribo de Yehudá. Maria era levita. Misturando com o Espírito ia dar o quê? Então o Mashiach que veio aí não é o Mashiach que nós estamos esperando voltar. Então essas pessoas devem considerar e aceitar a definição cristológica, né, de 431, segundo a Igreja, do Concílio de Éfeso, de Maria como Theotokos, mãe de Deus. É como disse um eminente historiador, né? Ele disse assim, considerando a consubstancialidade do Verbo e a divindade de Cristo, em resultado dessa definição cristológica, Maria podia ser chamada, em certo sentido, mãe de Deus, Theotokos. Concluindo, então, né, meus irmãos, a breve narrativa do terceiro concílio, né, ecumênico, nós chegamos às fronteiras dogmáticas, né, de Calcedônia e de seu vere Deus et vere homo, no latim, que traduzindo significa verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Vejam, devido às lutas, né, cristológicas do século IV, o problema da inter-relação, né, das duas naturezas de Cristo não cessava de renascer. Evidenciou-se isso, né, particularmente no princípio do V século. Observem, 500 anos depois da morte do Mashiach, né, ele já tinha ressuscitado, já tinha ido ao lado do Pai.
com a luta, né, contra os ensinos de Nestório e de Eutix. Ou seja, o que nós aprendemos com isso? Que 500 anos depois da morte do Mashiach, ainda discutiam e nada sabiam sobre ele. Tanto que inventaram uma criatura chamada Jesus e atribuíram a esse Jesus uma série de coisas para não passarem por ignorantes de não conhecer realmente quem foi e quem é o Mashiach. Nada sabiam sobre ele. E eu pergunto, e agora no século XXI? Continuam nada sabendo. Porque tudo isso, todas essas controvérsias, prosseguem até os dias de hoje. Então a igreja viu-se levada a condenar ambas as ideias, todas as ideias, né? No Concílio de Calcedônia, que ocorreu em 451, da Era Comum. O nestorianismo, né, já tinha sido condenado pelo Concílio de Éfeso, em 431. Resumidamente, o ensino de Nestório convertia as duas naturezas em Cristo em duas pessoas distintas. Eutix, que era amigo dele, reveste-se de um caráter bem diferente. Eutix achava que depois da união, né, hipostática, união das duas naturezas, né, divina e humana, só cabia falar de uma única natureza em Cristo, o que lhe deu o nome de monofísimo. O Concílio de Calcedônia, né, pronunciou-se não só contra a separação, como contra a fusão das duas naturezas. Então, eles eram contra a fusão das duas naturezas e a separação. Vocês veem, ele é uma coisa absurda, né? Você começa a pesquisar, você fala, nossa, como é que esses homens podiam ser tão cegos, né? Mas aí eu penso, bom, aqueles homens, eles não conseguiram dominar o Hassatan que existia na mente deles, né? Mas e o povo até hoje crendo nessas porcarias todas? É que o povo nem conhece essas coisas, né? O povo só conhece o que eles falam e eles tomam como verdadeiro. Assim, em 451 da Era Comum, né, o Concílio de Calcedônia, lá no Concílio de Calcedônia, né, resolveu que era preciso rejeitar tanto a separação como a fusão das naturezas em Cristo, condenando essas duas coisas como heresias. Então, a Igreja Católica Romana definiu que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, que é o tal vere Deus et vere homo. Então, convocado pelo imperador Marciano a pedido do Papa, o Concílio de Calcedônia declarou a fé ortodoxa nos seguintes termos. O que eu vou ler agora parece brincadeira. Eu dei risada no final, mas vamos lá. Vamos ver se algum de vocês consegue entender o que os caras decidiram. Segundo os Santos Padres, nós confessamos unanimemente um só e o mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito na divindade e perfeito na humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, composto de uma alma racional e de um corpo, consubstancial como o Pai,
segundo a divindade, e consubstancial conosco, segundo a humanidade. Em tudo semelhante a nós, exceto no pecado. Foi gerado antes dos séculos, ou seja, a pré-existência, pelo Pai segundo a divindade. E nesses últimos tempos, para nós, para a nossa salvação, por Maria, a Virgem, a Mãe de Deus, um e o mesmo Cristo, Senhor unigênito, a quem reconhecemos serem duas naturezas sem confusão, sem mudança, divisão ou separação. Não sendo pela união suprimida a diferença das duas naturezas, mas antes sendo preservadas as propriedades de cada natureza e reunidas em uma só pessoa, em uma só hipóstase. Mas um e o mesmo Filho unigênito, Deus, Verbo é Logos, né? Senhor, Jesus Cristo, como desde o princípio os profetas ensinaram a respeito dele. Aonde? Eu gostaria de ter vivido essa época aí para chegar no meio deles e dizer: me mostra aonde que os profetas falaram isso dele. E como ele mesmo, o Senhor Jesus Cristo, nos ensinou e nos foi transmitido nos símbolos dos padres. Símbolos dos padres. Essa é a conclusão, essa foi a carta final e foi a resolução que foi aceita e mantida até os dias de hoje. E como ele mesmo, o Senhor Jesus Cristo, nos ensinou e nos foi transmitido nos símbolos dos padres, só mesmo para quem está cego, né? Eu vou fazer aqui uma breve conclusão, porque, na verdade, sobre os concílios, o que eu tinha que falar hoje, ou o que eu tinha que falar dentro desse estudo, né, que nós estamos falando de unicismo e trinitarianismo, eu já esgotei, eu já usei, né, as conclusões sobre o Mashiach, as conclusões sobre a comprovação de que a unicidade e a trindade foram criadas a partir do final do 3º século até o 5º século. E não sei se vocês sabem, mas a trindade em si só foi aceita no 7º século. Bom, eu concluo aqui resumidamente então a narrativa, né, histórica dos 4 primeiros concílios ecumênicos, os quais nós sabemos que foram decisivos, né, e determinantes na elaboração doutrinal da grande Igreja Mãe, e que marcou profundamente a fé da cristandade até os nossos dias. Ainda hoje, passados mais de 17 séculos desses concílios terem ocorrido, milhões de pessoas religiosas, nas mais variadas formas eclesiásticas, né, denominações evangélicas, espíritas, humanistas e messiânicas, além da grande mãe, né, a Igreja Romana, seguem cega e religiosamente a herança que viria a ser a apostasia que Shaul falou que aconteceria. Legada, transmitida pelos chamados sérvios pais da Igreja. Eu sempre os chamei de maus padrastos da Igreja. Veja, conforme já mencionado no livro do Apocalipse e Revelação, né, encontramos registrado que a grande Babilônia, a grande meretriz, né,
está sentada sobre muitas águas, povos, nações e línguas. Como eu disse, a palavra, ela tem leis, regras, ensinos, simbologia e profecia. E sempre que nós vemos águas, tanto do mar, como quando diz o mar está revolto, é o povo rebelde, né? Aí vem os Penteca e diz que não pode ir na praia porque o mar é mau. Então essa grande prostituta embriagou as nações, dando-as de beber do cálice de suas prostituições. Veja, o sentido aqui desse cálice, né, ele é político e religioso. Leia Apocalipse 17, de 1 a 18, e você vai entender o que eu estou falando, espero. Então, os dogmas criados, né, formulados pelo catolicismo romano, o cristianismo que eles inventaram, né, principalmente nos 4 primeiros concílios ecumênicos, né, onde criaram a divindade, né, que é a consubstancialidade do verbo, do logos, né, a pré-existência do verbo, do logos, a encarnação do verbo, que é o grande mistério do cristianismo, né, que é como é que pode, né, o logos de Platão acabar se transformando num Deus, daqueles que diziam seguir a Bíblia, né? A criação da Trindade e a dualidade, a união hipostática das duas naturezas, né? Aquela doutrina das duas naturezas, divina e humana, o nascimento virginal, o título a Maria, né, de Mãe de Deus, Theotokos, e a confissão de Jesus como verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Vere Deus et vere homo. E você vere Zeus, né? E diversos outros dogmas humanos, né, que não foram aqui mencionados, porque não tinham a ver com o escopo desse estudo. Constitui, sem dúvida alguma, né, um reflexo da apostasia que fatalmente haveria de surgir nos últimos tempos. Nós temos que lembrar que os últimos tempos se iniciaram quando o Mashiach veio. O que nós estamos passando agora é o final da tribulação, da grande tribulação. É outra coisa. Porque assim nós sabemos que para o Pai um dia é como 1000 dias, ou como 1000 anos. Então esses 2000 anos que nos separam, né, de quando o Mashiach nasceu, dali para frente é contado os últimos dias. Então, Shaul diz que fatalmente haveria de surgir nos últimos dias, né, a apostasia. Essa apostasia já havia sido anteriormente alertada por ele. Em sua carta, a segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2:3, que diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, que os babaca aí que não enxergam, os penteca e os cristãos chamam do anticristo. Eu sou o anticristo. E todo aquele que não crê nesse fantoche criado pela Igreja Católica é um anticristo. Nós temos que entender que a fé primitiva e genuína, né, das primeiras comunidades compostas por ovelhas desgarradas, né, das duas casas de Ashuru, né, foram aos poucos, né, sendo substituídas por dogmas estranhos aos conceitos da palavra, aos conceitos dos profetas que escreveram na palavra
e aos conceitos dos próprios emissários do Mashiach da época. A sã doutrina do povo, que foi sendo chamado por Yahu, foi tornando-se heresia por causa dos ensinos, novamente eu estou a falar dessa pessoa, Simão o Mago. Ensinos esses que a Igreja Apostólica Romana, né, se apegou, misturando ainda com mitos gregos e outros mitos pagãos de outros povos, né, para poder trazê-los para o catolicismo. Nós falamos alguns desses dogmas, né, que estão listados acima. Acabaram tornando-se ortodoxia, a base, né, da fé da cristandade. Os primitivos seguidores do Mashiach transformaram-se em heréticos só porque se mantiveram à margem da evolução doutrinal de Simão o Mago, que alguns séculos depois se transformou na grande igreja mãe. Não aceitando ou simplesmente, né, ignorando os acréscimos, né, desdobramentos recebidos, né, por aqueles que tinham aprendido a verdade inicialmente com eles, e por aqueles gentios, né, que acabaram sendo aceitos, né, pela igreja de Simão, que ocorreu a partir, né, do singelo querigma primitivo, ou seja, a primeira proclamação das boas novas do reino de Yahu, que era o ensino que o próprio Mashiach pregava e ensinou seus emissários a pregarem. Tá? Sobretudo depois que assimilou os esquemas e conceitos do pensamento grego, né? Notadamente, né, sobre a doutrina da encarnação do verbo Logos e Platão, que aí a coisa desengrolou de vez, chegando ao cúmulo, né, de colocarem na palavra, no livro de João, no capítulo 1, versículo de 1 a 17, vocês podem ler, depois leiam o resto, e vocês vão ver a diferença muito grande, né, do estilo. Colocaram ali a teoria de Platão mesmo. Né? Então, a Igreja Romana, né, com o seu recém-fundado cristianismo, conseguiu que seus pontos de vista, né, e concepções triunfassem no conjunto de todas aquelas comunidades, né, que chamavam-se de congregações, igrejas, onde tinha os bispos e tudo, né, que veio tudo de Simão o Mago, né. Ela conseguiu impor essa ortodoxia criada nesses 4 concílios. Quer dizer, na verdade, um concílio foi derrubando, né, o que tinha sido criado no anterior, mas criado então no concílio último. Né? Em suma, a vitória final da ortodoxia, né, ou seja, da apostasia já predita por Shaul, né, na antiguidade, simplesmente, né, equivale à vitória da nova religião chamada cristianismo, inventada por Roma, assim como o seu Deus Jesus Cristo. Então, a partir do momento em que o cristianismo, depois de fundado, tornou-se a religião oficial do Império Romano, pouco a pouco foi se afastando, né, da verdadeira fé.
Pouco a pouco, eu não diria, né? Foi rápido até, né? Tornava-se cada vez mais suscetível, né, ao influxo de convertidos dos povos pagãos. Todo mundo vem com esse papinho, né, de que Constantino trocou o dia de adoração do sábado para o domingo. Nem existia sábado e domingo. Existia o primeiro dia da semana, que hoje é o domingo. Essas pessoas não têm a mínima ideia, essas pessoas são completamente ignorantes com respeito à história da humanidade, que se dizer então da palavra, né, que depende do espírito de Yahweh para entender. O que ele fez ao levar o culto para o primeiro dia é porque todos adoravam ao sol. Então ele levou o culto do cristianismo inventado por ele e pelos seus séculos, né, para o domingo. Mas veja bem, meus irmãos, não tem nada a ver com o Shabat. Porque o Shabat nunca foi no sábado. Ele pode cair, dependendo da lua. Mas vamos continuar. Então, e conforme foi sendo aberta, né, as portas, né, mais gado foi entrando, né, no catolicismo. Por quê? Porque se alguém cria em alguma coisa X, eles davam um jeito de encaixar aquilo, transformavam inclusive textos da Bíblia inteiro, né? Eu cito aqui, por exemplo, o livro de Marcos, né, no capítulo 16, termina no versículo 8, e isso não sou eu que estou inventando. Procure ver, isso é comprovado. Mas até hoje, ele prossegue até o versículo 17 ou 18. Então, pouco a pouco, eles foram se afastando, né, da verdadeira fé, tornando-se suscetível, né, a fé, né, daqueles convertidos, os povos pagãos, e a cada dia foram se tornando mais antissemitas, se apoderaram, inclusive, da bênção que foi dada aos hebreus por intermédio, para Abraão por intermédio de sua descendência, colocando essa igreja espúria como sendo a igreja que foi colocada no lugar do povo de Yahweh. Basta dizer que muitos dos pais da igreja, né, chamados apologistas, e que são os responsáveis pela herança doutrinária, pela apostasia, né, que transmitiram às posteridades, né, todos vieram do paganismo. Todos vieram de um mundo culturalmente grego, trazendo consigo suas tradições e crenças ligadas à filosofia grega. Essencialmente, as de inspiração platônica. Ou seja, a doutrina do Logos, que na verdade não passa do Verbo encarnado. Bom, meus irmãos, eu espero que quem esteja acompanhando esses 4 capítulos, né, que nós fizemos aqui sobre unicismo e trinitarianismo, possam estar vendo, né, possam estar entendendo o que realmente, né, é tudo isso. E se, por uma bênção de Yahweh, está lhe sendo dado ver, existe um chamado, preste atenção em tudo isso, olhem em volta antes de ouvir as pessoas que estão falando que nem, como diz, né, no ditado, pobre na chuva.
e observem. Eu coloquei na minha página no Facebook hoje, né, eu estava lá no meu grupo da Lua e eu vi uma propaganda de um grupo, né, que chamava-se Judaísmo Nazareno Pentecostal. Aí eu fui até a página e vi que eu tinha 3 pessoas que se diziam minhas amigas que estavam lá dentro. Claro que eu deletei os 3. Por que uma pessoa dessa, analfabeta de tudo, cega, quer ser meu amigo? Pessoas que nem lembro de ter aceito como amigo, né? Porque são aquelas pessoas que vocês também devem ter, que te convidam e não falam com você nunca. Eu só posso pensar 2 coisas desse tipo de pessoa. Ou ela é maluca, ela não sabe o que faz, ou tá ali só para observar, leve trás. Nós não precisamos disso. Dá uma olhada na minha página, vê o nome do grupo e veja se você tem algum amiguinho seu lá. Já deleta ele, porque esse cara não é são ou, sabe, ele não vale a pena estar ao seu lado. Como diz na palavra, as más companhias, né? Aquela história da laranja podre, né? No meio do monte de laranja podre. E por aí vai. Bom, meus irmãos, aqui termina então o estudo sobre unicismo. Nós já vimos, né, que o unicismo, o que é o unicismo e o que é o trinitarianismo. E que ambos creem na divindade do Mashiach, na pré-existência do Mashiach, na virgindade de Miriam, ou seja, nessa mitologia toda, criada, como vocês podem ver. E se quiser tirar as dúvidas, procure na internet. Vocês vão ver que não são palavras minhas, são palavras históricas, são palavras que estão em livros de história. E não escrita por historiadores que são contrários à ideia deles, mas escrito por historiadores que quiseram colocar no papel o que ocorreu. Tá? É claro que eu coloquei no papel e eu estou gravando esses vídeos porque sou contra tudo isso. Eu quero ver tudo isso ser jogado no lago de fogo. A apostila está pronta. Quem a quiser me procure ou pelo Zap ou pelo Facebook. Que eu quero fazer um teste para ver quantas pessoas realmente se interessam pela verdade. Cada um que quiser essa apostila, não importa se ele me ajuda mensalmente ou não, vai fazer um depósito de R$10 numa das contas que vão estar no fim desse vídeo. Não é pelo dinheiro, embora vá nos ajudar, é claro. Mas é para ver o número de pessoas que realmente estão enxergando, que realmente estão dispostas a colaborar para que a palavra seja divulgada, estão dispostas a colaborar e estão aí presentes para ajudar.
Eu não vou distribuir a apostila sem que a pessoa me mostre o depósito de R$10. Que o Pai abençoe a cada um de vocês que merecem, são chamados e são eleitos. Que o Pai também abençoe aqueles que já foram chamados e estão aprendendo. Que os ajude com o seu Santo Espírito para que eles possam aprender mais rapidamente. Que o Pai me ajude a continuar. Que o Pai me faça forte para passar por todas as tempestades que já passamos e pelas que virão. E agora, muito em breve. Deixa virar o ano, se for agora, no fim do mês ou no outro mês, e eu vou fazer um estudo com vocês a respeito disso. Estejam preparados. Se você se acha realmente chamado, eleito e está entendendo tudo, não deixe para amanhã a sua circuncisão se você for. Isso é vital, tá? Porque senão você não vai ter comprovação de que você faz parte do povo. Então, meus irmãos, eu termino por aqui. As apostilas já estão prontas, aguardando você me mandar apenas um depósito de R$10. E aí você não só vai estar nos ajudando a manter a obra, como você vai estar demonstrando que você dá valor a esse trabalho. Porque se você não é capaz de colocar a mão no bolso, tirar R$10 e colocar na minha conta do Bradesco ou na conta da IEL, me perdoe, mas você não merece isso. Você tem mesmo que morrer cego. Shalom, Laila Tov. Até a próxima. Beijo na testa e no coração. Fui.